Amanhã tem jogo treino do Vascão no CT Moacir Barbosa, jogo treino que vai servir como preparação para a maratona de jogos que espera o Cruz Maltino no mês de abril. Além disso, a Conmebol fez exigências importantes para o estádio de São Januário e a 777 apresentou um figurão aí, hein? Vamos falar mais disso aí agora, depois da vinheta. Vamos embora. Uma ótima sexta-feira, torcedor vascaíno, família vascaína. Espero que estejam todos bem aí para curtir essa sexta-feira. Aqui no Distrito Federal tá um calor danado. Tô esperando a chuva, né, para dar uma amenizada aqui, né? Tô pedindo a sua gentileza mais uma vez. Aquele like não te custa nada e ajuda tanto o nosso trabalho aqui, né? Esse trabalho de procurar a notícia, interpretar e trazer ela com a maior verdade possível, tá? De todo o vascaíno. Caso também você esteja chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Vascaíno Júnior, tá bom? Peço que, ó, já clica aí no inscrever-se, tá? E se tu for brabo, já compartilha também, deixa um comentário aí que serve como engajamento aí. Beleza, galera? Seguinte, vamos com a pauta aqui, né, galera? Olha isso aqui, que maravilha, hein? Pra quem tá aí vai ficar 22 dias sem curtir o Vascão, o Vasco já manda logo aí, ó. Olha a quantidade de jogo aí, ó. São 9 jogos, cara. Vamos lá. O Vasco vai estrear, sem ser esse domingo agora, o outro, contra o Santos, né, que é a primeira rodada do Brasileirão, tá? E espero do fundo do coração que o Vasco venha com o time mais titular possível, que venham com sede, porque se tem alguns jogos que são acessíveis para o Vasco vencer, não estou falando que o Vasco é favorito contra o Santos e tudo mais, mas eu acredito que o Santos está voltando da Série B também, está passando no processo de reformulação, então se tem alguns jogos que você tem que planejar vencer, certamente jogar contra o Santos em São Januário tem que fazer parte do teu planejamento, tá? Depois, no outro domingo, é contra o Corinthians na Liga, na Neoquímica Arena. Então, talvez, até uma derrota você coloque ali, né? Se você for um pouco mais pé no chão, com certeza derrota. Não tô falando que vai jogar para perder, tá? Então, espero que o Vasco venha. Depois de domingo, na quarta-feira, o Vasco pega o Melgar, tá? E não é Vasco e Melgar, é Melgar e Vasco, lá em Arequipa, 2.300 metros de altitude. Melgar, ele é líder do campeonato peruano, né? São 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. Aí o Vasco volta do Peru, né? Dia 5 ou 6, vai pegar o Corinthians, né? Que é sábado ou domingo, fora de casa, ó, na Neoquímica Arena, ok? Depois, ó, sai de novo, depois de 3 dias, vai até... não, isso aqui é em casa. São Januário recebe Porto Cabedelo, tá quinto colocado do Campeonato Venezuelano. E aí depois Brasileirão, 12, 13 ou 14, né? Não tem essa data ainda. Vasco Sport, terceira rodada em casa. Olha lá, ó, vamos lá. Já temos o Santos e temos o Sport em casa. Outro time que tá vindo da Série B. Tem que vencer. Depois o Vasco e Ceará. Outro time que tá vindo, as 3 primeiras rodadas do Vasco, só times que tá vindo da Série B. Esse fora de casa, né? Não é fácil bater o Ceará lá fora, mas é que o Vasco tem que fazer as contas de pelo menos o empate. Mas assim, tem que jogar para ganhar, né, Vasco? Depois o Vasco vai receber o Flamengo, né, em casa deve ser o Maracanã, né, de Rio, torcida dividida, ok? Depois tem Lanús, esse aqui é o jogo de vida ou morte, né? Você perder pro Lanús, você em casa, você já meio que já abandona o pretendido primeira colocação do grupo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Na Sul-Americana, classifica o primeiro de cada grupo direto. O segundo de cada grupo, ele ainda vai ter que disputar com algum terceiro lugar de grupos da Libertadores. Tá? Libertadores, são 8 grupos também, passam os 2. Quem fica em terceiro, vem para a Copa Sul-Americana, tá? Então o Vasco, para ele classificar direto, né, e não ter que ter mais 2 datas num calendário que já é apertado, tem que ser primeiro do grupo.
tá? E depois o Vasco pega o Cruzeiro fora de casa, né? No Mineirão, nessas datas, 26, 27 e 28. Depois desses 9 jogos aí, ó, na informação aí, o Vasco vai ter uma semana cheia de treinos. Então, assim, de agora, dia 30, até dia 28, né, no máximo ali, podendo ser até dia 26 de abril, o Vasco não tem tempo de treinar. Joga a cada 3 dias, tá? E aí o Vasco vai ter esse fôlego para pegar o Palmeiras pela 7ª rodada, né, que vai ser mais ou menos dia 3 ou 4 de maio. Então é uma maratona, hein, galera? É uma maratona aí. O Vasco tá ali, fazendo seu trabalho físico, tá no CT Moacir Barbosa. Alguns treinos ali, parece que melhorou essa intensidade, né? O aspecto físico do Vasco é bastante criticado. Vários jogadores contrataram personal trainers, né? Aí para poder individualmente fazer uma preparação à parte. Tem muita gente que achou um absurdo isso, porque assim, ó, tá pensando assim, o jogador tá contratando isso porque o preparador físico não dá o suporte necessário. Até acredito que o Vasco realmente vem caindo muito, né, no aspecto físico em alguns jogos. Mas, cara, jogador profissional ganhando o que ganha, eu acho que tem que ter um personal trainer mesmo. Se o cara trabalha com o corpo dele, ele precisa estar tinindo, né, na ponta dos cascos sempre, ele tem que ter uma preparação diferenciada, acompanhada. Pra mim, esses caras têm dinheiro, meu amigo, pra para contratar personal trainer, pra contratar nutricionista, tudo isso aí particular, pra ficar com o cara ali, ó, de período integral, cuidando da alimentação, do desempenho, analista, né? Tem que ser desse jeito mesmo. Mas, enfim, o importante é que estão trabalhando para que o físico seja, né, melhorado e a gente possa, né, ganhar pontos por conta disso, né? Já teve algumas temporadas, eu lembro na época do professor Vanderlei Luxemburgo, que era o Maurício Cupertino, né, o preparador físico, o Vasco ele sobrava no final dos jogos por conta do aspecto físico, e aquilo ali fez a gente fazer alguns gols no final da partida, ou até mesmo segurar um placar que já é apertado, tá ganhando de 1-0. Pô, se você chegar no final tomando sufoco, não dá, né? Mas o Vasco chegava bem inteiro lá, mas o Maurício Competino muito experiente, fazia aquele trabalho com caixa de areia, que você vê pouco hoje, né? Um trabalho bem específico e bem duro, mas que dava resultado. Tá beleza? Então vamos torcer, né, pro Carille acertar esse time. E o Carille que deu uma entrevista, né? O Carille deu uma entrevista aí, que foi ao ar, foi ontem, né, no Globo Esporte, dizendo, né, que com as peças que chegaram, né, por último agora o Lloyd, o Dono Moreira e o Benjamin Garré, ele já se dá por satisfeito. Claro que se puder chegar ali um jogador de maneira pontual, que for uma oportunidade de mercado e que venha de fato para agregar e para reforçar efetivamente o elenco, é ótimo. Mas com o que tem, ele falou que já é o suficiente para fazer um bom trabalho e chamou a responsa. Falei, agora eu tenho que chamar a responsabilidade, assumir toda, né, essa responsabilidade de fazer o trabalho, tá? O Carille tem disso, né? Ele, já falei aqui, ele não tem muito rodeio, não tem muito mistério para poder falar de escalação, falar de jogador, né? Ele já falou aí, ó, não, o Capasso tá fora dos planos, tal fulano tá fora dos planos, tal fulano tá sendo negociado. Ele não tem muito mistério para essas coisas aí não, tá? Então, só espero que ele, né, não adianta falar, não adianta a gente falar bonito, que tá, o discurso tá bonitinho, se dentro de campo a gente não tá vendo o resultado, tá bom? Então, assim, eu ia falar isso aqui daqui a pouco aqui, gente. Eu quero falar aqui o seguinte, o Vasco, ele vai fazer um jogo treino, cadê o meu slide do jogo treino, hein? Aqui, ó. Depois eu vou voltar lá nos refletores lá, porque quero falar aqui, né? Porque eu tô pegando o gancho do Carille. Pois é, o Vasco fez no último sábado passado uma partida contra qual foi o time que o Vasco jogou, gente? Foi o Maricá. Né? Venceu por 4-2. No entanto, né, a atividade foram divididas em 4 tempos de 30 minutos. Os titulares jogaram 2 tempos de 30 e perdeu por 2-1. Eu não sei como é que foi esses titulares aí, por quanto tempo, né? Porque jogar 1 hora, jogar 30 minutos, joga mais 30. Tá, ok, então já fez o jogo e perdeu. E aí depois colocaram os reservas. O Maricá também deve ter colocado os reservas. Não ia ficar ali jogando 120, né, 60, 30, 60, 120 minutos um mesmo time. Então deve ter aí, com certeza, o banco de suplentes do Maricá tem uma qualidade muito inferior à do Vasco. E aí o Vasco aplicou 3-0 nessa segunda atividade aí. E a gente fica preocupadíssimo, cara.
né? Claro que nesse time titular já não tinha o Coutinho, já não tinha o Tietê, enfim, já não tinha Adson, mas tudo que a gente apurou nesses últimos dias, parece que todos os jogadores estarão à disposição, à exceção do David, né? Que a gente já sabe que foi ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e que só vai voltar lá para agosto, né? Talvez antes, julho ali, ele tá voltando aí. Então, mais pro meio do ano mesmo. Tá? Então, a gente fica preocupado, mesmo sabendo das peças que não jogaram, o Vasco não podia ter perdido de 2-1 pro Maricá, tá? Então, o cara ele tem que se virar, gente. São 22 dias para ele preparar essa equipe, para ele organizar esse time. O time não é feio. Se ele tiver todo mundo à disposição, vamos imaginar um time? Olha só. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos. Dizem que o Maurício Lemos está jogando bem. Vamos ver qual vai ser a escalação de amanhã. Não saiu nada, né? Quem é que jogou. Lucas Piton, que está devendo, mas com a chegada do Nuno, daqui a pouco eu vou falar do Nuno aqui nessa escalação, até o Piton deu uma melhorada. Aí você coloca no meio de campo ali Hugo Moura e Paulinho. Ou Hugo Moura e Jair, ou Hugo Moura e Tietê, né? Mas o Hugo Moura, eu acho que dentro das características que o Carille gosta de jogar, é titular absoluto. E aí depois a gente vem para nossa trinca ali de meias, né? Felipe Coutinho centralizado, aberto à direita o Adson, aberto à esquerda o Nuno Moreira. E o Verratti no comando de ataque. Poxa, gente, é um time interessante, né? É um time que é para brincar de 10º para cima. É o que eu acho, tá? Ano passado com menos a gente chegou em 10º, isso porque teve ainda as lesões do Adson e do David que estavam sendo importantíssimos na temporada, e isso quebrou um pouco das pernas. Ainda tínhamos um técnico ainda, né, que era o interinão aí, que era um técnico do Sub-20 que assumiu, tanto é que o Rafael Paiva saiu em novembro do ano passado, até agora não está empregado, né? Alguém tem notícia dele? Nada, né? Então, para você ver como é que a gente chegou tão longe. Nós chegamos à semifinal da Copa do Brasil com aquele time. Então, esse time aqui, Carille, pelo amor de Deus, organiza esse time, cara. Esse time tem que ter mais consistência, tem que ter mais pegada, tem que subir as linhas de marcação, sufocar, perdeu a bola ou contratar um ataque que foi frustrado, roubar essa bola rápido. Se não roubar, cometa a falta, pare, mas não tome sufoco ali na nossa defesa. Vamos jogar todo mundo juntinho, pertinho ali. Aproxima ali o Nuno e o Coutinho. Não se prenda às suas convicções. Se vê que tá dando errado, pô, cara, coloca ali 3 volantes, Coutinho e Nuno e Verratti lá na frente, o 4-3-2-1. Que a gente, ano passado, as 2 últimas partidas do Felipe e algumas que você começou já esse ano, já melhorou nessa parte tática aí, tá? Então vamos torcer para que o Carille, né, ô senhor Carille, arrume esse time, arrume, a gente não pode passar sufoco nesse brasileiro, tá bom? Vamos vencer o Santos com o Neymar, sem Neymar, com o Tiquinho, com o Soteldo, o que vier, a gente tem que vir e ganhar dos caras, 1-0 que seja, né, o rei do 1-0 aí, né? Então beleza, eu tinha passado o slide aqui, galera, ó. Isso aqui foi uma das exigências da Conmebol, né? A nossa grande Conmebol, de iluminação. Tá? Não sei qual foi o teste que eles fizeram, mas não precisa ser nenhum profissional para saber que a iluminação de São Januário é muito ruim. Para quem está no estádio, né, lá ao vivo, nem sente tanto isso, né, essa diferença. Dizem que a iluminação de LED ficou tão forte que a arquibancada, como era a iluminação antiga, ficava escura, né, na televisão. Lá realmente eu não vi essa diferença não. Para quem está em São Januário é normal, mas na televisão é feio. Na televisão é muito feio. Então espero que essa melhoria de iluminação aí, que já era para ter acontecido há uns 6, 7 anos atrás, que realmente resolva definitivamente. E não me importa, gente, se vai, final do ano vai reformar, não pode gastar esse dinheiro. Não, você tem que deixar o produto bem, como é que aparentemente bem visto, né, pelo mercado. Você está transmitindo uma partida ali de futebol do teu time, é teu estádio, ele tem que estar bonito, que seja modesto, que seja humilde, que seja velho, esteja precisando de reformas, mas o que tem que funcionar e funcionar muito, mas muito bem mesmo, tá, galera? Outra coisa que eu ia trazer para vocês, eu vou trazer aqui, eu não coloquei nenhuma foto aqui não, só para finalizar aqui, é o seguinte: a 777
informa representante à justiça com declaração de tabelião americano. Lembra que o Vasco exigiu, né, que para continuar lá, porque os advogados, né, da 777 Carioca entrou com um pedido para que suspendesse a liminar que dá poderes, né, pro acionista, né, minoritário, no caso o CRVG associativo, do comando da SAF. Ele queria retomar o comando. E aí o Vasco fez essa pedida aí pro juiz para que informasse, porque ninguém sabe quem que estava respondendo pela 777. E aí a justiça deu 5 dias. Cara, esse prazo estourou bastante, e agora eles vieram com o nome desse camarada aqui, ó. Quer ver, ó? É Mark Shapiro, né? E aí, meu amigo, quem é esse cara? Quem que deu poderes a ele? Né? Porque a gente conhecia o Josh, o Anders, né? O Steven Pasco. Agora, quem é Mark Shapiro? Quem deu poder para ele é um tabelião americano que dá poderes para advogados brasileiros representarem. Isso é legal? Eu não sei. Vai aparecer alguma coisa aí. Para mim tinha que ter um representante legal aqui, né, com registrado aqui no Brasil, com CPF ou CNPJ aqui, né, com procuração aqui certinho de cartório para ele poder nomear alguém. Como é que o cara lá dos Estados Unidos, você é advogado aí? O cara não sabe se o cara tem ordem dos advogados do Brasil, não tem porcaria nenhuma, vai lá e nomeia. Não, então realmente mais uma dessa empresa que eu vou te falar um negócio, hein? Cara, mas era isso que eu tinha pra falar, galera. Vamos todo mundo ficar com Deus aí. Ótima sexta-feira. Se beber, não dirige. Amanhã a gente vai fazer a cobertura desse jogo treino aí. Espero que o Vasco dê uma resposta mais positiva. O Santos está se preparando. O Santos fez amistoso lá no Couto Pereira, no Altos da Glória, em Curitiba, contra o Coxa e meteu 4-1, viu? E aí é um jogo de Série B, não é o Maricá, não, né? Se bem que o Coritiba e o Atlético Paranaense estão feios, viu? Coritiba veio aqui a Brasília e foi eliminado pelo Ceilândia. Isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau, hein?